Se você está ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você se recusa a viver anestesiado nesse mundo vazio que exalta aparências e rejeita profundidade. E se essa mensagem te alcançou, não é por acaso, porque aqui neste canal nós não buscamos multidões, nós buscamos transformação. E se isso ressoar dentro de você, se essa verdade encontrar eco na sua alma cansada, então fique, siga, permita-se ser tocado. Porque nossa missão aqui não é entreter, é despertar. E se você tem sentido que algo está fora do lugar na sua caminhada, talvez seja porque você foi chamado não para agradar as massas, mas para permanecer fiel àquilo que Deus plantou dentro de você, mesmo quando ninguém mais entende, mesmo quando tudo parece caminhar contra. Vivemos em tempos em que as pessoas fazem qualquer coisa por um pouco de aplauso, por um pouco de aprovação, por curtidas, seguidores e validação instantânea. Mas o chamado de Deus nunca foi para os palcos, foi para o altar, nunca foi para os holofotes, foi para a cruz. Porque Ele nunca nos chamou para sermos populares, mas sim para sermos fiéis. Mesmo quando a fidelidade nos custa amigos, portas, convites, oportunidades e até a paz com o mundo. Porque quando você escolhe andar com Deus de verdade, você se torna estranho para um mundo que se vende por tão pouco e que rejeita tudo que é eterno, tudo que é verdadeiro, tudo que confronta a vaidade disfarçada de espiritualidade. Os profetas de Deus nunca foram populares, pelo contrário, eles eram rejeitados, perseguidos, calados. E em muitos casos mortos, porque a verdade que eles carregavam era incômoda demais para os que amavam o conforto das mentiras. Jeremias foi lançado numa cisterna por pregar o que Deus mandava. Elias teve que se esconder em cavernas por confrontar os ídolos. João Batista foi decapitado por dizer o que ninguém tinha coragem de dizer. E ainda assim, nenhum deles cedeu, nenhum deles trocou a fidelidade pela aceitação, nenhum deles preferiu o silêncio da covardia ao preço da obediência. E se olharmos para Jesus, o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, veremos que ele também não foi aplaudido pelas multidões no final. Porque aquelas mesmas vozes que gritaram Hosana quando ele entrou em Jerusalém, foram as que gritaram crucifica-o dias depois. E isso nos ensina que a opinião das pessoas é volátil, é frágil, é movida por interesses e modas, e que se você viver pela aprovação delas, vai morrer pela rejeição delas. Mas se você viver pela fidelidade a Deus, será reconhecido no céu. Porque Deus nunca se impressionou com o tamanho da sua influência, mas sim com a profundidade da sua entrega neste mundo moderno, onde o sucesso é medido por números e não por caráter, onde a verdade é moldada pelas conveniências e não pelas escrituras. Ser fiel virou um ato de rebeldia, uma resistência silenciosa contra tudo que é superficial. E se você sente que tem vivido essa tensão entre ser aceito ou ser autêntico, saiba que você não está sozinho. Porque os fiéis de verdade sempre caminharam contra a maré, sempre foram mal interpretados, isolados, feridos. Mas também foram aqueles pelos quais Deus se manifesta com mais força, com mais glória, com mais presença. E talvez você esteja aí, cansado, ferido, se perguntando se vale a pena continuar, se essa fidelidade que ninguém valoriza realmente tem algum propósito. E a minha resposta para você é clara: sim, vale a pena. Porque a fidelidade não é para ser reconhecida pelos homens, mas para ser recompensada por Deus. E Ele vê cada escolha sua, cada renúncia, cada lágrima derramada em silêncio, cada batalha travada dentro da alma para permanecer firme quando tudo convida a desistir. E Ele promete que nada disso será em vão, porque os olhos dele percorrem a terra buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, não se venda, não se curve, não se esconda, porque o chamado que está sobre sua vida é maior.
maior do que a opinião das pessoas ao seu redor. E Deus não precisa da sua popularidade, Ele precisa da sua fidelidade, porque é com os fiéis que Ele escreve histórias eternas, é com os fiéis que Ele manifesta o reino, é com os fiéis que Ele muda gerações. E se você escolheu esse caminho, por mais solitário que pareça, saiba que você está exatamente onde deveria estar. Fique firme, ainda que zombem, ainda que te deixem, ainda que a solidão doa, ainda que a luta pareça não ter fim. Fique firme, porque os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, porque o céu inteiro se move por aqueles que não se vendem. Porque quem permanece fiel no pouco será colocado sobre o muito. A tua fidelidade não passa despercebida. A tua renúncia é contada. Cada lágrima que você derrama por dizer não ao mundo e sim para Deus é colhida como oferta diante do trono. O que você planta em fidelidade, você colherá em glória. E no fim, ouvirá o que muitos famosos jamais ouvirão: servo bom e fiel. O mundo vai continuar a tentar te seduzir, vai continuar a te oferecer atalhos, fama, reconhecimento fácil, desde que você sacrifique um pouco da sua integridade. Mas Deus não aceita metades. Ele não compartilha espaço com o ego, com a vaidade, com a busca cega por aplausos. Ou é tudo dele ou não é nada. É nos bastidores da tua vida que Deus está te forjando. Quando ninguém te vê, quando você é esquecido, quando você sente que não faz diferença, é ali, nesse lugar de dor silenciosa, que Ele está moldando tua alma, treinando teu coração, refinando teu caráter. Porque só quem é fiel no deserto carrega glória no palco. Jesus não tinha seguidores por interesse. Ele afastava as multidões com verdades que cortavam. Ele não negociava princípios por conveniência. E quando foi preso, ninguém ficou. Todos fugiram. O Filho de Deus morreu rejeitado pelos homens, mas exaltado pelo Pai. Porque o céu não mede sucesso com métricas humanas. Então não se preocupe se sua caminhada está solitária, se poucos te entendem, se o mundo parece ter esquecido que você existe. Você não foi chamado para impressionar, foi chamado para obedecer. E toda obediência verdadeira é solitária no começo, mas ela carrega em si a promessa de um propósito eterno. Fidelidade não brilha no palco, mas resplandece na eternidade. Ela pode não te dar seguidores, mas te dá coroa. Pode não te dar palco, mas te dá presença. Pode não te dar fama, mas te dá autoridade. Deus está levantando uma geração que não quer ser vista, quer ser enviada, que não quer ser aplaudida, quer ser aprovada. E você faz parte disso. Não importa o quanto tenha sido rejeitado, não importa quem te deixou, não importa quantas portas se fecharam. Se você tem permanecido fiel, se você tem escolhido honrar a Deus em secreto, há uma recompensa sendo preparada que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Porque Deus é fiel para com os fiéis. E Ele não se esquece de nenhum ato de renúncia. Ele não ignora nenhuma lágrima derramada por amor ao seu nome. Ele recolhe cada semente de fidelidade que você plantou no chão duro da rejeição e transforma em colheita de honra diante de todos aqueles que duvidaram de você. Continue, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo quando parecer que está tudo desmoronando. Continue, porque sua fidelidade é sua arma. Sua obediência é seu escudo e sua constância é a assinatura do Espírito Santo sobre sua vida. Você não está sozinho. O céu inteiro te observa e te sustenta. Quando você diz não à fama fácil, Deus escreve teu nome na eternidade. Quando você escolhe ser fiel, mesmo quando ninguém está vendo, Deus te vê. E isso basta. A fidelidade silenciosa do justo tem mais peso no céu do que os gritos dos influentes. Porque Deus se revela aos que preferem ser dele, mesmo que sejam esquecidos por todos.
Que esse seja o teu legado, não de popularidade, mas de fidelidade. Que quando tudo passar, digam de você: ele não foi o mais conhecido, mas foi o mais leal. Ela não foi a mais seguida, mas foi a mais firme. Eles não eram os favoritos do mundo, mas eram os amigos de Deus. A cruz nunca foi símbolo de status, mas de entrega. Jesus nunca prometeu aplausos, mas perseguição. Nunca chamou ninguém para ser influente, mas para ser sal e luz em um mundo escuro. E quanto mais escuro for o mundo, mais a fidelidade brilhará como um farol, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém perceba. Os verdadeiros gigantes da fé foram perseguidos, ridicularizados, esquecidos pelos homens, mas lembrados por Deus. Hebreus 11 diz que o mundo não era digno deles. Eles não buscavam fama, mas uma pátria celestial, e viviam como estrangeiros aqui, porque sabiam que sua recompensa não estava na terra, mas no céu. Se hoje você sente que não pertence, que ninguém te entende, que você está fora dos padrões deste tempo, talvez seja porque você foi separado por Deus. Não para viver pelo algoritmo, mas pela palavra. Não para seguir tendências, mas para seguir o Espírito. Não para ganhar aplausos, mas para carregar a cruz. Lembre-se, os homens olham para o exterior, mas Deus vê o coração. E os céus se movem quando um coração diz sim, mesmo no anonimato, mesmo na dor, mesmo sem reconhecimento. Porque aos olhos de Deus, quem escolhe ser fiel quando ninguém vê, já é grande, já é aprovado, já está deixando um legado eterno. Enquanto o mundo busca palco, Deus busca altar. Enquanto o mundo busca curtidas, Deus busca quebrantamento. Enquanto o mundo celebra os muitos, Deus se revela aos poucos. E talvez você seja um desses poucos, um desses que não se dobrou, que preferiu ser verdadeiro a ser famoso, que escolheu ser santo em vez de ser notado. Você não está sendo esquecido, está sendo escondido. E quando for a hora certa, Deus te levantará, não para aplaudir tua imagem, mas para glorificar o nome dele por meio da tua história. Porque o mundo aplaude o visível, mas o céu honra o secreto. E o teu secreto tem sido visto e será recompensado publicamente. Por isso, não desista agora. Não se venda, não se compare. Não diminua sua essência para caber em moldes que Deus nunca te chamou para seguir. Continue fiel, continue firme, porque o fim dos fiéis é glória, e o fim dos populares sem fé é vaidade. Que a tua escolha diária seja ser conhecido no céu, mesmo que esquecido na terra. E se essa mensagem falou com você, se seu coração queimou enquanto ouvia essas palavras, então você faz parte dessa missão. Nós não estamos aqui para entreter, mas para transformar. Esse canal foi criado para levantar os que caíram, para lembrar os esquecidos, para reacender os corações que decidiram continuar fiéis. Se você acredita que Deus te chamou para algo maior do que popularidade, se você quer fazer parte de uma geração que não se curva, que não se vende, que não negocia seus valores, então essa caminhada é com você. Clique agora em inscrever-se, ative o sino e caminhe conosco. Nós vamos juntos até o fim, custe o que custar. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.